Bonjour todo mundo! Salut mes amis! Esses são os cumprimentos mais comuns aqui na França, né? O bonjour, que a gente fala para todo mundo que passa na rua. Bonjour, 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 bonjour. Eles falam bastante aqui. É até mais que no Brasil, eu acho. Depende da cidade também. Nas cidades pequenas a gente sempre fala bonjour, 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 bonjour o tempo todo. E salut são normalmente para as pessoas que você é mais próxima. Salut, salut. Muita gente nem fala bonjour, porque para mim o normal é falar bonjour, porque bom dia, né? Mas muitos, quando são bem próximos, eles falam salut. Para mim não quer dizer nada, né? Tipo, é só um oi, um olá. Não é um bom dia. Bom dia, não é um bom dia. Mas é o que eles falam, né? Então é isso. Oi! Estou aqui novamente. Vim gravar um vídeo para vocês e falar o porquê que eu escolhi o país da França para vir fazer o au pair. O intercâmbio que as pessoas falam, fazer um intercâmbio de au pair, mas não é um intercâmbio muito não, tipo assim, sabe? É mais para você trabalhar mesmo, você vai aprender a língua ali, porque vai estar convivendo com as pessoas, vai estar tentando, né, se inserir na cultura, então você vai aprender querendo ou não, mas não é assim um intercâmbio que você vem para estudar a sua língua e tal, tipo, você vai só estudar e tudo mais, assim, você vai mais trabalhar do que outra coisa, né? Depende da família também, assim, se você pegar uma boa família que entende o que é o au pair, que você não vem só para ser escrava e cuidar dos filhos dele, você vai conhecer também o país, vai viajar, vai sair e tudo mais, você vai ter muito mais vantagens. Mas vamos o tema do vídeo. Eu até escrevi algumas coisas aqui, principais, do porquê que eu escolhi a França. Até os franceses me perguntam isso quando eu começo a conversar com eles e falo que eu sou brésilienne, que é brasileira em francês, e aí eles perguntam, por que você escolheu a França? Por que a França? Tipo assim. E eu, por que eu escolhi a França? Em primeiríssimo lugar, o porquê que eu escolhi a França foi porque foi o país que eu vi nas listas dos países que eu estava procurando para fazer o au pair, que era possível fazer até os 30 anos, porque, para quem não sabe, eu vim para a França já com 30 anos, faltando 2 meses para fazer 31 anos. Já assim, bem velha, né? Uma jeune fille, porque aqui eles falam pra menina que vai vir, né, e tal. Pode ser homem também, mas o mais comum é meninas, que eles falam jeune fille au pair, que é uma jovem menina que vem ser babá aqui, né, e vem aprender aí como que é a cultura e tudo mais. Mas eu não era tão jeune. Jeune significa jovem, né? Tipo, eu me considero jovem, lógico, né? Mas não era tão jovem como o comum é para as meninas virem, geralmente é do 18 aos 30 anos. Eu já vim com o limite, assim, ó, bem limite mesmo, cravado, porque faltava só 2 meses para eu já completar 31 anos, que não poderia mais ser jeune fille au pair. Não poderia vir como au pair para este país. Esse foi o... Olha o barulho aí da sirene. Não escutem. Eu escolhi, né, a França justamente por causa disso, porque eu poderia vir já tendo 30 anos e quase... Porque pode até 30 anos e 11 meses. Eu vim com 30 anos e 10 meses. Então esse foi o principal motivo de eu vir para a França como au pair. Foi por causa que eles aceitavam até os 30 anos. É um dos pouquíssimos países que aceita até os 30 anos de idade. Porque a maioria é tudo mais jovem. Até os Estados Unidos eu sei que é um dos que, assim, as meninas mais vão por causa que os Estados Unidos é mais próximo ali do, né, tá nas Américas ali. Eu tinha até uma conhecida que foi também, mais próxima de mim, que ela tá lá até hoje.
e é até os 26 anos no máximo que você pode ir pra lá. 26 anos é uma coisa, não sei, acho que é até 26 anos, talvez 11 meses também. Que você pode ir pra lá apenas nessa idade. Se você já tiver mais, você não pode fazer, né? Infelizmente. Eu já tinha passado dessa idade, então não poderia ir para os Estados Unidos, porque eu já tinha 30 anos. Eu, assim, sempre foi um sonho para mim sair do Brasil e conhecer outras culturas. Eu gostava muito aqui da parte da Europa, né? Esse já é um dos pontos do porquê também. E eu achava interessante os Estados Unidos e tudo mais, mas eu não sei lá, na época eu não tava tão amadurecido ser au pair em outro país. Eu queria ir para outros países, até cogitei Portugal também, porque podia vir, às vezes se legalizar e tal, mas aí era complicado, eu fiquei meio com medo e precisava de dinheiro, muito de mais dinheiro que ser au pair também, porque ser au pair não é tão caro. E aí acabou que eu falei não, vi as outras opções e acabei caindo no au pair. Mas eu tinha um pouco de medo, porque o au pair assim é meio complicado. Você vai morar na casa de uma família que você não conhece e tudo mais, e é um pouco complicado isso, né? Se você nunca saiu do seu país, principalmente também, se você nunca viajou, tipo, sozinha pra tão longe, é um risco, né? Mas eu falei, não, eu vou arriscar, né? É a última oportunidade, então eu vou. Tinha acabado a minha faculdade, falei, é agora ou nunca. Então esse foi o principal motivo, porque a França aceitava até os 30 anos de idade. E eu vim. Eu falei, não, é o país que eu tenho que ir, porque tem jeito. Mas assim, é um país maravilhoso, eu gosto, entendeu? Então não foi ruim. O segundo motivo foi porque a França dava possibilidades de eu continuar depois do au pair. Porque aqui você pode ficar 2 anos. Você renova, você vem com visto já do Brasil, você tem que tirar o seu visto no Brasil e quando você tá aqui, depois de 1 ano, se você quiser continuar, você ou fica na mesma família ou encontra uma outra família, faz um novo contrato e renova aí para mais 2 anos. Aí você pode ficar 2 anos aqui no au pair. Essa era a minha intenção, mas como eu já ia fazer 31 anos, eu falei, pode ser que eu não consiga, porque até 30 anos eu já vou ter 31, então eu não sei como que eu vou fazer para conseguir renovar. Mas tinha outras meninas que já tinham conseguido, eu falei, então eu vou tentar ir, vou tentar renovar também no 2º ano. E após os 2 anos de au pair, se você quiser, você pode também, tem outras possibilidades que não é tão impossível assim você continuar aqui, você pode encontrar um trabalho, você pode estudar e você continua aqui no país e trabalha e vive aqui. Essa foi a segunda opção, uma da segunda coisa que mais me atraiu aí, porque a França dava possibilidades de eu ficar aqui no país depois do au pair, porque eu queria viver aqui na Europa. Então, eu falei quais os países que me dão essa possibilidade, e a França me deu a possibilidade tanto de vir como au pair, e também dava possibilidades de eu ficar aqui depois do au pair. Então, esse foi o segundo ponto que me fez vir aqui para a França e escolher este país. E a terceira coisa que me fez vir aqui para a França, não vamos ser hipócrita, é o dinheiro, lógico, né? Aqui é euro, então eu falei, não, é euro, tá na Europa, me aceita com 30 anos, então eu vou, entendeu? Porque, para quem não sabe, o euro, né, vale muito mais que o real, é multiplicado vezes 6, mais que vezes 6, porque o euro tá valendo mais ou menos, depende da cotação do dia, tem vezes que é mais, tem vezes que é menos, mas sempre fica ali no 6, 6,20, 6,30, deve estar nessa faixa aí. Então você multiplica esse valor por mais pelo real, né? Porque 1 euro, ele vale 6,20, 6 e pouquinho por aí. Então eu falei, ó, é uma boa opção, né? Vou ganhar em euro
Porque assim, no Brasil eu ganhava na faixa de uns R$ 1.800 trabalhando como vendedora, foi o que eu sempre fiz. E vindo pra cá, pra Europa, eu ganharia até mais sendo au pair. Porque, pra quem não sabe, aqui é 320 para que você ganha como au pair. Tem famílias que pagam um pouco mais, eu ganhava um pouquinho mais, ganhava 400 euros. E multiplicando esse valor 400 vezes 6,20, dava muito mais do que eu ganhava no Brasil, entendeu? Então eu falei, por que não? Vou ganhar mais, né? Vou estar aprendendo um novo idioma, vou estar na Europa com possibilidade de ficar no país, conhecer outros lugares que eu nunca imaginava conhecer, que ainda não conheci muitos lugares, mas já conheci alguns lugares sim, e pretendo conhecer mais, irei conhecer, né? E falei, por que não? Vamos unir aí o útil ao agradável, né? Então eu decidi por esse motivo, claro, pelo dinheiro também, né, gente? Porque a gente precisa ganhar um pouco de dinheiro, né? E o quarto motivo, né? Porque a França é um país maravilhoso, bonito, tem muita cultura, tem muita arte. E assim, isso me atrai, sempre me atraiu, curiosidade. Aqui é um país assim maravilhoso, tem muitos museus, muitas igrejas antigas, assim, incríveis que eu conheci. Eu já fui em Paris, conheci a Catedral de Notre-Dame, Catedral de Notre-Dame, meu francês aí, Catedral, e conheci lá, maravilhosa, muitos visitantes, muita gente do mundo inteiro. Então, assim, é incrível. Nossa, eu fico assim, ah, meu Deus, que lindo. Eu adoro conhecer a história, adoro conhecer as coisas, assim, mais antigas. E aqui é um país lindo, tem muito... Assim, é um país grande, na Europa é um país grande. Tem tanto praias, como tem muitas montanhas, tem neve, tem... Ai, maravilhoso. Então, eu falei, eu vou com certeza. Então, esse foi o quarto ponto que me fez vir para a França. E estou aqui neste momento, terminei aí o au pair, o meu primeiro ano, não consegui renovar para o segundo ano, mas também assim fiquei super feliz porque tive uma outra oportunidade muito melhor e decidi escolher a outra opção, porque esse au pair assim não é muito uma das coisas mais maravilhosas que tem, né? Porque você tá ali na casa de uma pessoa por um tempo, tá ali trabalhando, cuidando dos filhos da pessoa, cuidando um pouco da casa também, não muito, porque não é obrigação do au pair, mesmo que muitas famílias às vezes exigem isso, mas isso é meio que exploração que tem muito aqui com as meninas au pair, que eu posso falar também depois. E estamos aí, né? Vamos evoluindo aos poucos. A vida de imigrante não é fácil, mas a gente não pode desistir, temos que continuar caminhando de pouquinho a pouquinho, que a gente chega lá. A gente não desiste nunca, eu sou brasileira, não desisto nunca e vou continuar, mesmo com muitos desafios, mas os desafios vêm para serem vencidos, com muita ajuda de Deus. E é isso, esses foram os 4 motivos que me fizeram vir para a França e continuar aqui. Se vocês têm mais algumas curiosidades, se querem saber mais coisas, escrevem aqui nos comentários, que eu vou criando mais vídeo, tendo mais ideias, e aí eu vou falando mais para vocês sobre como é viver aqui na França.